Fala, Caveiras! Voltamos. Professor Roger Monoga com você para darmos continuidade e agora sim finalizarmos o nosso bloco de direito administrativo. Agora, Polícia Penal do Estado de Goiás, poder de polícia. Finalizando, olha só, paramos nas fases, na parte de sanção, né, sanções de polícia, ele coloca na tela para você, para darmos continuidade. Preste atenção nesse detalhe aqui, olha só. O que é sanção ou sanções de polícia? Aqui eu preciso te trazer a ideia para observar essa discrepância para você não confundir. Olha só. Somente a lei pode instituir sanções em decorrer do poder de polícia, ok. Mas não se deve confundir sanções com medidas administrativas. Por quê, professor? Por vezes, elas podem ter o mesmo conteúdo, tá? Exemplo aqui, ó. Interdição de estabelecimento. Tanto pode ser sanção de polícia como ato punitivo, como, né, faltou o M aqui, como também pode ser medida administrativa adotada em face da prática de um ato ilegal, beleza? Prescrição, professor, o que é importante você gravar? Quando cai isso daqui, olha só. A prescrição ocorre em 5 anos contado da data da prática do fato ou, em se tratando de infração permanente ou continuada, o dia em que tiver cessado. Então, começa a contar de onde aqui, professor? Olha só. Do dia em que tiver cessado, quando for infração permanente ou continuada. E aqui, ó, contado da data da prática do ato, tá? Regra geral. Mas, em todo caso, 5 anos, tá? Agora aqui, ó, se o fato constitui crime, prazo prescricional será o mesmo atribuído na lei penal, tá? Conforme prescrito aqui. A prescrição ocorre também sobre os procedimentos administrativos paralisados. Mas quanto tempo, professor? Mais de 3 anos, olha só. Mais de 3 anos, na hipótese em que se assegura o despacho ou julgamento da autoridade administrativa, lá no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9783 de 99, tá? Nossa mesma lei aqui. Vale ressaltar que a prescrição trata-se nessa lei somente tem incidência específica para as infrações relacionadas ao poder de polícia, sendo aplicáveis aos procedimentos administrativos, funcionais e tributários. Outro assim, destina-se também somente à órbita federal, ok? Agora, meu querido, olha só, eu avanço com você, vote aqui o professor, eu avanço com você nas nossas questões de fixação para que você fixe este conteúdo na sua mente, para que você não erre mais questões de prova, beleza? Vamos avançar aqui então nas questõezinhas, olha só. Uso e abuso de poder primeiramente. Inclusive, isso daqui, ó, antes das questões, eu vou trazer realmente isso daqui para você, que o uso e abuso de poder, ele tem caído nas questões de prova. Olha só, preste atenção, antes das questões, realmente eu preciso te trazer isso daqui. Ele tem caído nas questões de prova com muita incidência. Por quê? É uma disciplina dentro do poder, dentro dos poderes, na verdade, os poderes administrativos, que tem caído mais por conta de uma divergência agora, de uma divergência na doutrina. Temos como abuso de poder, tá? Duas modalidades, regra geral, que é o excesso e o desvio, só que a doutrina moderna, mexer isso aqui, a doutrina moderna, ela já tem trago também a omissão como um abuso de poder. Então temos o abuso, que é a espécie, tá? Que é o gênero, e antes tínhamos duas espécies, que é o excesso e que é o desvio. Agora a doutrina moderna também está trazendo como a omissão como uma dessas espécies do gênero abuso de poder. Olha só na tela para você. Conceito jurídico primeiramente. O exercício dos poderes administrativos deve ser utilizado de modo correto, a fim de que o agente público não cometa abuso de poder. O abuso pode ocorrer quando a autoridade, embora competente para praticar o ato, ultrapassa dos limites de suas atribuições e pratica o ato visando o interesse próprio. Tá? Então, quando ele excede ou quando ele desvia, tá? Utilizando para finalidade não prevista em lei. Conceito jurídico bem básico que eu já tinha explicado para vocês, mas olha aqui, nós temos o gênero, tá? Essa modalidade que é o abuso de poder, que traz a espécie de excesso. O que é isso, professor? Quando a gente excede o poder. Quando você, o exemplo que eu dei, você abordou o cara,
Vai, Zé, levanta a mão. Aí ele levantou, não tem nada. Mas mesmo assim eu quero agredi-lo, quero torturá-lo. Vai lá, agride o cara, tortura o cara. Se excedeu o poder, excedeu o poder, tá? Não pode. Então é um abuso de poder na modalidade excesso, quando você excede os limites da sua competência, ok? Agora, quando busca finalidade diversa, pô, o cara não tem nada, o cara não tem nada. E aí você vai, tem sim, a gente tem sim, aplica uma sanção nele. Ou mesmo, vamos falar, porque uma sanção, na verdade, né? Aplica a sanção nele só porque você não gosta dele. Ou vamos falar um exemplo mais clássico, que você consegue diferenciar ou conceituar de uma forma mais simples. O superior não gosta do subordinado, ou mesmo está com medinho, né, do seu cargo estar ameaçado porque o subordinado é mais competente e transfere o cara para uma unidade muito distante. O que ele está fazendo? Ele está desviando a finalidade. Ele coloca aquilo ali é a interesse, a bem da administração, mas não é. É porque a finalidade é o interesse pessoal dele. Então ele busca uma finalidade diversa daquilo que está previsto em lei. Então vimos a modalidade do abuso de poder nas suas modalidades, excesso e desvio. E aí, quando eu falei para você, a doutrina moderna ela já está trazendo a omissão como uma espécie de abuso de poder também, tá? Você viu a situação acontecendo, você deveria agir, não agiu, foi omisso e já está trazendo isso. Ainda não vi nas questões de prova como a parte de omissão, mas como a doutrina traz, eu já trouxe para você, porque se vier na sua prova, que o instrutor CP inovou, inclusive, né, na polícia militar e na polícia civil, sendo, né, fora o Instituto CP a banca, a sua banca, porque ainda não definiu a banca da Polícia Penal, mas se for a sua banca, muito possivelmente pode trazer. Ou se vier outra banca, como a IADS, por exemplo, ou outras bancas bem conceituadas, pode trazer também dessa forma, beleza? Avanço com você então para as questões de prova, olha só. Na tela então, questões de fixação, vamos lá. Todas as questões, inclusive, ó, deste cargo estipulado, tá? Ou desse nível técnico de cargo estipulado. A maioria das questões aqui de polícia penal, na época também agente prisional, mas a maioria das questões agora polícia penal, e umas outras de polícia civil também, que é o mesmo nível técnico de exigência, ok? Olha só, na tela então, vamos lá. Primeira questãozinha, analisa as afirmativas abaixo a respeito dos poderes da administração pública. Ele quer saber aqui as corretas, beleza. Poder vinculado ou competência vinculada significa margem de liberdade de escolha. Tá errado, né? Então não preciso nem ler o resto. Poder vinculado, ele limita, ele vincula aos ditames da lei, não tem margem de liberdade de escolha. Isso aqui é o poder discricionário. 2. O poder discricionário decorre da existência de hierarquia entre os órgãos e relações funcionais da administração pública, identificando-se como poder de dar ordens. Hierarquia, isso aqui é o poder hierárquico, está errado também. 3. Além do poder regulamentar, destinado a explicitar o conteúdo das leis para possibilitar a sua execução, ok? A administração detém o poder normativo, sim. Corresponde à faculdade de expedir normas para disciplinar as matérias não privativas da lei, também, está correto. Poder disciplinar é atribuído às autoridades administrativas com a finalidade de apurar, sancionar, ou seja, apurar e punir as faltas funcionais, está correto também. Então temos a 3 e 4 correto. Cadê aqui? Correta 1 e 2, correta. 2 e 4, 3 e 4. 3 e 4 é a nossa? Isso. Então achamos a alternativa C. Aqui 1, 2, 3, 2, 3 e 4. Tá fora, tá fora. Achamos aqui o gabarito, tá? 2. Para que a administração pública possa exercer suas funções, se faz necessário que ela seja dotada de poderes, certo? A fim de que organize e cumpra o seu planejamento. Acima a alternativa correta em relação aos poderes. Poder hierárquico, que é correto. Poder hierárquico ocorre quando há faculdade de punir internamente as infrações funcionais dos seus servidores. Poder hierárquico, não. Poder hierárquico é o que dispõe o executivo de organizar e distribuir funções, ok? De seus órgãos, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro pessoal. Está correto? Gabarito. Poder regulamentar com o objetivo de ordenar, coordenar, controlar, corrigir atividades no âmbito da administração. Isso aqui é o poder hierárquico. Poder revisional, poder de avocar, delegar, conferir, outra, a própria administração, poder hierárquico. Poder hierárquico deve detalhar a lei e a sua correta execução ou de expedir decretos, que é poder regulamentar. Então achamos o nosso gabarito. Vamos lá.
Assinar a alternativa incorreta, ele quer saber agora a errada, tá? A Constituição brasileira autoriza os entes federativos. A Constituição brasileira autoriza os entes federativos a instituírem impostos, taxas em razão do exercício do poder de polícia. Poder de polícia pode? Pode, então está correto. A manifestação do poder de polícia ocorre quando o poder público interfere no domínio dos interesses privados, restringindo direitos individuais também. Além das atribuições típicas das corporações policiais, as atividades oriundas do poder de polícia também são exercidas por outros órgãos administrativos também. Afigura-se inválido o ato de polícia praticado por um agente de ente federativo. Afigura-se inválido o ato de polícia praticado por um agente de ente federativo que não possua competência constitucional para regular a matéria. Sim, o poder de polícia encontra fundamento no princípio da supremacia do interesse público. Encontra-se. Então, vamos achar o erro aqui. Afigura-se inválido o ato de polícia praticado por um agente de ente federativo que não possua competência constitucional para regular a matéria. Aqui, na verdade, seria um abuso de poder, né? Seria um ato com vício, talvez não inválido, porque poderia ser convalidado, ok? Então, achamos aqui a nossa questão incorreta, avançamos um pouco mais, olha só. A coercibilidade caracteriza pela possibilidade da administração pública executar decisões pelos próprios meios sem recorrer previamente ao poder judiciário. Isso aqui é autoexecutoriedade, não coercibilidade, tá errado. Então, está errado essa. Autoexecutoriedade caracteriza pela obrigação dos administrados a observar os comandos emitidos. Isso aqui é coercibilidade. Então, ele trocou os conceitos aqui, ó. Tá? Denomina-se originário poder de polícia, que abrange leis e atos normativos provenientes de pessoas políticas do ente da federação. De pessoas políticas, sim. Poder de polícia originário. Poder de polícia é discricionário, mas limitado por lei também. Então, achamos aqui 3 e 4 gabaritos. Estão certos apenas os itens 3 e 4, a alternativa é gabarito. 5. No contexto do poder de polícia, assinar a opção correta. Somente pode atuar preventivamente para limitar a atividade do interesse público. Somente preventivamente? Não, né? Preventivo ou repressivo, temos poder de polícia judiciário também. Ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Inclusive, tem jurisprudência acerca disso daqui. Olha só. A polícia administrativa tem por objeto, olha só, investigar crimes. Qual polícia que é isso aqui? Judiciário. Tá fora. É admissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributos? Não, como meio sancionatório, tá? Só pode se manifestar por atos vinculados, não dando margem. Quer saber o poder de polícia só por ato vinculado? Não, ato discricionário também. Então, achamos o nosso gabarito que é a alternativa B. Existe o A, né, uma prerrogativa de direito público que, calçada na lei, autoriza a administração pública a restringir os gozos de liberdades e propriedades em favor do interesse da coletividade. José de Santos Carvalho Filho. A definição acima refere-se ao poder. Quer saber qual o poder? Quando ele fala aqui, ó, restringir o uso e o gozo da liberdade e propriedade em favor do interesse da coletividade, ele está falando do poder de polícia, tá? Avanço com você. 7. Correta em relação aos poderes, uso e abuso. Correto. O poder de polícia refere-se às relações jurídicas especiais decorrentes de vínculos jurídicos específicos entre o Estado e o particular. Quando tem vínculo jurídico específico, qual o poder que é? Poder disciplinar, tá? O poder disciplinar, mediante o qual a administração pública está autorizada a apurar e aplicar penalidades, alcança tão somente servidores que compõem o quadro pessoal. Não, particulares também que tenha o vínculo específico, tá? A invalidação por motivo de ilegalidade, de conduta abusiva praticada por administradores públicos, ocorre no âmbito judicial, mas não na esfera administrativa. Pode ocorrer na esfera administrativa também. O poder regulamentar é a competência atribuída às entidades administrativas para a edição de normas de caráter normativo, executivo e judicante.
Poder regulamentar é o chefe do executivo, mas vamos para a próxima. Insere-se no âmbito do poder hierárquico a prerrogativa que os entes possuem de rever os atos praticados pelos seus subordinados para anulá-los quando estes forem considerados ilegais ou revogá-los por conveniência ou oportunidade nos termos da legislação. Então ele fala aqui, ó, que o poder hierárquico insere-se no âmbito do poder hierárquico a prerrogativa que possui de rever os atos, tá? Para isso. Então ele só revê para fazer isso. Então aqui ainda de rever é realmente o poder hierárquico, fiscalizar e rever. Tá correto aqui a nossa alternativa é. 8. Quando a administração pública restringe direitos individuais, olha só, restringe direitos individuais em benefício do interesse público, a atuação do exercício do poder de polícia. Avanço com você. Considerando as características dos poderes administrativos, essa é uma alternativa incorreta, errada. Poder de polícia administrativa dota-se do atributo de auto-executoriedade? Sim. De tal sorte que, no geral, não necessita da prévia ordem judicial para manifestar-se. Ok, então não é essa. Por sua característica eminentemente administrativa, os atos decorrentes do poder de polícia da administração pública somente podem ser executados mediante prévia ordem judicial? Não. Então achamos o gabarito, tá? Poder hierárquico não se confunde com o poder disciplinar da administração pública. Sim, não se confunde, porém o poder disciplinar decorre do poder hierárquico, mas não se confunde. Um fiscaliza e revê, e esse apura e pune. O poder regulamentar não confere à administração pública prerrogativa para instruir direitos e obrigações, ainda que mediante decreto do Poder Executivo, e confere quem? Ao chefe do Executivo. O exercício do poder disciplinar da administração pública necessita observar devido processo legal, com certeza, porque apura e pune, né? Aplica sanção. 10. Após a investigação, foi localizado no interior da residência de Paulo farta quantidade de cannabis sativa, vulgarmente conhecido como maconha, razão pela qual Paulo foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. No momento de sua prisão, Paulo tentou resistir, motivo pelo qual os policiais utilizando a força necessária efetuaram a sua mobilização. Na situação hipotética, foi exercido o poder administrativo denominado que foi preso, ele foi preso, que? Tráfico. Isso aqui é um ilícito penal, que é o mesmo que um crime. Quando fala em crime, é o poder de polícia judiciário, tá? É poder de polícia judiciário. Então eu falo disciplinar, regulamentar, hierárquico, discricionário, tá fora. Sobrou aqui, ó. Poder de polícia decorrendo do direito do Estado de limitar o exercício dos direitos individuais e benefícios do interesse público, beleza? Achamos aqui o gabarito. Última, em relação ao abuso de poder na administração pública, analise as afirmações a seguir, ação alternativa correta. O abuso de poder é toda ação ou omissão que, violando dever, proibição imposta ao agente, propicia contra ele medidas disciplinares civis e criminais. Está correto. A conduta abusiva dos administradores pode decorrer quando o agente atua fora dos limites da sua competência? Sim, é o excesso. O desvio de finalidade desrespeita não só o princípio constitucional da impessoalidade, mas também o da moralidade. Sim. O ato praticado com desvio de poder pode ser convalidado. Cara, desvio de poder é desvio de finalidade. Vício de finalidade, ele jamais vai ser convalidado, tá? Então, vemos aqui 1, 2 e 3. Qual que é o nosso gabarito? 1, 2 e 3 está correto. E aí aqui, nosso gabarito e missão concluída com sucesso. E, meu querido, muito sucesso. Olha só, foi um prazer extraordinário estar com os senhores, tá? O senhor, a senhora. Foi um prazer extraordinário estar com os senhores em mais esta missão. Fiquem todos com Deus, forte abraço. Qualquer dúvida, manda lá pro professor 992016828 do WhatsApp. Ou Instagram, segue lá, posta, né? @RogerMourão com 2 Os no final. Segue lá, que o professor está sempre pronto para te atender. Espero você na nossa próxima missão. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Continue esse respeito aos senhores e vamos avançar.